Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Diamante17 com mais um vídeo. E basicamente depois de 9 anos parado, eu tô voltando pro YouTube com esse jogo que eu nunca joguei com vocês, que é o Call of War. E é um jogo basicamente de estratégia de guerra, então envolve tanto geografia quanto conhecimentos históricos. Então você escolhe um país, eu por exemplo escolhi a França, e o objetivo do jogo é conquistar o máximo de territórios possíveis. Então, geralmente, o objetivo é conquistar 630 pontos de vitória sozinho ou 910 pontos de vitória em aliança. Os pontos de vitória basicamente são quando você conquista uma província central, que são essas. Por exemplo, cada país geralmente tem 5 províncias, cada país grande. Então, a Alemanha tem 5, Munique, Colônia, Duisburgo, Berlim. Eu tenho 5, a Espanha tem 5. Então, a cada província central que você conquista, são mais 10 pontos de vitória. E esse jogo é muito interessante, porque, por exemplo, você consegue criar várias coligações, como eu falei. Isso te ajuda positivamente, mas também pode ser uma coisa negativa. Por exemplo, tem essa aliança, o eixo, que a Alemanha criou. Se a gente pensar historicamente, a França, ela não é aliada da Alemanha, mas a gente não precisa ficar preso a conhecimentos históricos, a padrões históricos. A gente consegue entrar ou não na aliança da Alemanha, dependendo do que for benéfico pra gente no momento. Ou se a gente quiser fazer uma algazarra, criar um novo padrão de história, enfim, a gente tem uma liberdade muito grande. E a minha estratégia atualmente para esse mapa vai ser conquistar ou a Alemanha ou a Espanha, dependendo de como o jogo reagir. Então, por exemplo, se a Alemanha começar a conquistar um país, por exemplo, a Polônia, eu vou pensar em atacar a Alemanha. Por quê? Porque ela vai estar fragilizada pro lado onde eu estou, uma vez que as tropas dela vão estar pro lado da Polônia. Então, consigo fazer um ataque surpresa nela, em que ela vai estar sem nenhuma retaguarda. Mas, por exemplo, se a Alemanha se unir com o Reino Unido, eu já penso em entrar na aliança deles, porque eles dois juntos são muito fortes e estão muito próximos de mim. Então, se eu atacar a Alemanha, o Reino Unido me ataca consequentemente e por trás. Então, não vai ser... eu vou estar muito vulnerável nessa situação. Então, melhor pra mim seria entrar na aliança ou ter uma relação neutra com eles e, por exemplo, atacar a Espanha. Por que eu não ataco a Itália? A Itália é um país bom, tem um acesso relativamente ok ao leste da Europa, só que é um país muito vulnerável. Então, ele pode ser atacado por muitas direções. Ele pode ser atacado pela Iugoslávia, pela Líbia, pela Argélia, pela Grécia. A Grécia é um país fraco, então não faz muita diferença, mas ele é um país muito vulnerável e ele é muito grande em uma direção só. Então, para eu chegar bem aqui no fim da Itália, eu vou ter que andar um caminho muito grande. Então, eu não vou ter uma cobertura muito boa de território. A Espanha não. A Espanha é um país que está meio isolado. Então, os únicos inimigos possíveis são Marrocos e a Argélia, geralmente o Marrocos. Mas é muito fácil de cobrir o território da Espanha, porque ele está muito bem concentrado, diferente da Itália. Então, para mim, seria muito mais benéfico conquistar a Espanha e ter mais um território para me ajudar, do que conquistar a Itália e ficar muito vulnerável. Então, essa seria a minha estratégia inicialmente. Agora, em relação à dinâmica de tropas do jogo, então, basicamente, para conquistar os territórios, a gente precisa dessas tropas. Tem tropas terrestres, tropas aéreas e tropas marítimas. Então, no início do jogo, você começa com um avião, geralmente, nenhum navio, e algumas tropas de infantaria, alguns antiaéreos, algumas blindagens leves. O que eu gosto de fazer, inicialmente no jogo, eu gosto de tropas aéreas. Então, eu geralmente começo com um país um país que tenha disponibilidade de eu fazer essa tropa desse bombeador tático inicialmente, que é o país dos aliados. Então tem essas doutrinas diferentes. A França faz parte dos aliados, a Alemanha do eixo, por exemplo. Esse Comintern são os países comunistas. Então, por exemplo, Ucrânia, Rússia comunista,
Panasiática não tem nesse mapa especificamente, mas o bom tem alguns pontos positivos de cada doutrina e alguns pontos negativos. Eu gosto muito da doutrina dos aliados porque eu consigo fazer as coisas muito rápido. Fora que eu também consigo esse bombardeio tático muito rapidamente, que é a tropa que eu tenho maior preferência. Por quê? Porque ele tem um dano muito massivo contra tropas sem blindagem, que são infantarias, por exemplo, e tropas de blindagem leve. Então são as tropas que a gente tem inicialmente. Então ele é muito forte no início do jogo. Então eu já comecei a construir aeroportos e já comecei a pesquisar esse avião, porque eu tava gravando um vídeo anteriormente, só que deu errado, então eu meio que perdi uma explicação mais inicial para vocês e também uma demonstração dos passos que eu tinha feito inicialmente. Então já tá meio que tudo pronto e eu não tenho muita coisa para fazer fora isso, e só explicar basicamente o que eu fiz. Basicamente eu fiz isso, né, de pesquisar a tropa aérea bombardeio tático, que é a minha preferida. Construí 3 aeroportos, um em Nancy, um em Lyon e um em Bordeaux, porque Nancy está muito próximo dos países que eu vou atacar inicialmente, porque minha estratégia inicialmente vai ser atacar esses países baixos, Luxemburgo, Bruxelas, Amsterdã. Por quê? Porque são países que possuem recursos que eu vou precisar. As tropas aéreas demandam muito desse material raro. Então, eu vou logo atacar esses países que vão me dar recursos que eu vou precisar inicialmente, porque vai ser uma forma estratégica muito positiva. Então, eu estou construindo em Nancy, que é um país que está muito próximo. Uma província que está muito próxima dos países que eu vou atacar. Em Lyon, porque eu consigo tanto cobrir a Itália, caso ela me ataque. E em Bordeaux, porque eu consigo cobrir a Espanha. Então, eu vou basicamente produzir tropas nesses 3 territórios, nessas 3 províncias. E como inicialmente eu vou atacar esses 3 aqui, eu vou mandar todas as tropas para Nancy. O avião é muito positivo, além daquilo que eu falei, por conta da mobilidade dele. Então, ele tem uma velocidade muito grande também. As tropas terrestres, elas são muito lentas. Então, por exemplo, essa tropa, para sair daqui, onde ela tá, que é em Clermont, para chegar aqui em Dijon, ela precisa gastar quase 4 horas de viagem. Um avião aqui seria 30 minutos. É muito rápido. Então eu consigo cobrir um território muito grande com o avião, porque ele consegue patrulhar um território muito grande, assim como eu consigo ter flexibilidade e mobilidade também muito grande. Então eu consigo ter uma retaguarda muito bem consolidada, caso me ataquem de forma surpresa. E como a França também tem um território terrestre muito grande e tem países muito próximos que também são de cunho terrestre, faz muito sentido a gente fazer um avião, porque ele consegue cobrir o território muito grande. Então, se a Alemanha me atacar e eu estiver atacando esses territórios aqui, eu não vou precisar ficar tão preocupado, porque eu já vou ter tropas que vão me ajudar, que são os aviões. E basicamente eu tô reunindo as tropas, que são essas setas, que é basicamente de onde a tropa tá saindo para onde ela tá indo. Então, por que eu tô reunindo as tropas? As tropas, isoladamente, elas são muito fracas. Então, por exemplo, aqui tem uma infantaria. Uma infantaria tem 15 de vida, como você pode ver na parte de baixo da tela, e tem uma força de 6.2. Então, ela isoladamente é muito fraca. Mas, por exemplo, aqui, que tem uma infantaria e um antiaéreo, a vida basicamente dobrou e a força também dobrou. Então, vale muito mais a pena a gente unir as tropas para que elas fiquem mais fortes, com mais vida, do que deixá-las isoladas, em que elas ficam muito vulneráveis e muito fáceis de serem atacadas e destruídas. Então, unir as tropas é uma coisa muito positiva, porque a gente consegue uma vantagem muito grande sobre os países que não vão unir as tropas, que são basicamente as pessoas que são muito ruins. Então, a gente consegue ainda produzir outras tropas para ocupar mais espaços e reunir as tropas em um local só, concentrar essas tropas para que elas fiquem muito mais fortes do que elas são isoladamente. Então, foi basicamente isso que eu fiz, se eu não me engano. E não tem nenhuma atualização em relação ao que eu posso fazer agora. Eu só vou basicamente mostrar algumas coisas que eu posso fazer. Tem a opção de espionagem, em que eu posso espiar economicamente, militarmente. Eu também posso espiar diplomaticamente, ou seja, eu consigo descobrir tanto informações do país em relação a recursos,
tanto consigo sabotar militarmente, que é basicamente danificar edifícios naquela província específica, ou seja, se aquela província ela tá construindo uma indústria, eu consigo danificar aquele edifício e o país não vai ter o benefício daquela indústria. É uma coisa muito positiva também. Eu também consigo revelar os exércitos, que também é uma coisa muito boa, porque imagina, eu vou atacar esse país. Se eu basicamente souber onde está o exército, onde está concentrado o exército, eu consigo saber por onde atacar e por onde me defender também. Porque eu consigo saber por onde ele está mais frágil e por onde ele está mais forte. Então, a espionagem também é um fator muito importante nesse jogo. Outra coisa que tem é o jornal, que é uma forma basicamente de a gente tanto conversar, denunciar certas coisas, como também ter uma dinâmica muito boa social dentro do jogo. Então, existem muitas formas de a gente ter piadas sendo feitas no jornal. Também jornais que são muito bem escritos. Eu, por exemplo, gosto muito de escrever no jornal. Então, por exemplo, se um país cometeu algum ato injusto de guerra comigo, eu posso denunciar no jornal. E eu posso trazer uma certa comoção dos outros países em relação a mim. Então, esses países podem querer ter o país que eu denunciei como inimigo, que vai ser uma coisa muito positiva e benéfica para mim. Mesmo que seja uma coisa justa, mas é uma coisa importante para a dinâmica do jogo. Então, eu acho que basicamente é isso. E se tiver alguma outra atualização posteriormente, porque esse jogo é em tempo real, então as coisas demoram muito para acontecer. E isso é uma coisa também positiva, de certa forma, porque você não precisa ficar a toda hora conectado no jogo, com o jogo aberto, viciado. Isso pode acontecer, sim, porque já aconteceu comigo várias vezes. Mas também é um jogo que você consegue ficar umas 6 horas sem jogar, por exemplo. Então, você pode dormir, você pode ter outras coisas para fazer em casa, ir para a escola, ir para a universidade, trabalhar, e não vai te impactar de uma forma muito brusca nesse jogo. O único ponto negativo é que existem formas de você pagar para ter vantagem. Então, você consegue comprar esses ouros, que te dão vantagem muito grande em relação ao tempo que você gasta para produzir tropas, para pesquisar, para construir. Como você também pode comprar essa conta premium, em que você tem uma vantagem muito grande. Para mim, essa é uma das maiores vantagens, porque você pode construir uma coisa e colocar outras coisas na fila para construir, ou seja, você pode dormir e essas coisas vão construir automaticamente, ou produzir a tropa e colocar mais tropas na fila para produzir. Então, isso é uma vantagem muito grande, muito grande. Basicamente é isso. No próximo vídeo eu explico algumas coisas que pode ter faltado e também mostro algumas evoluções que vão ocorrer. Eu vou fazer muitas coisas no offline e é isso, a gente se vê na próxima.